A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu vou diretamente ao assunto deste vídeo aqui, cujo tema é: crente pode vender bebidas alcoólicas em seu comércio? Será que um crente ele tem um direito? Será que é bíblico um crente acrescentar em seu comércio bebidas alcoólicas para serem vendidas com a finalidade, logicamente, de ganhar mais dinheiro? Porque nós sabemos que a maioria das pessoas bebem, pessoas ímpias, logicamente, embora também tem muitos cristãos, e isso eu vou deixar para tema de outro vídeo, do próximo vídeo, se crente também pode beber. Então eu vou deixar para o próximo vídeo para tratar deste assunto, porque eu sei que tem muitos crentes também que estão bebendo. E bebem, dizem, socialmente, entre aspas. Mas eu vou tratar deste assunto em outro vídeo, no próximo vídeo, após este vídeo aqui. Mas a pergunta é: crente pode vender bebidas alcoólicas? E mais, aquele crente que vende, que comercializa bebidas alcoólicas, será que ele pode ser considerado um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão? Eu acho que não, né, gente? Eu acho que aquele que vende bebidas alcoólicas não pode ser considerado um verdadeiro cristão. Eu coloquei 3 notas aqui para que vocês venham analisar. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar diante desta pergunta, se crente pode vender bebidas alcoólicas, seria o mesmo que perguntar se crente pode sustentar o vício dos outros. Então, diante dessa pergunta, crente pode vender bebidas alcoólicas? Você também deve fazer a pergunta: não seria isso a mesma coisa que sustentar, que um crente estar sustentando o vício de um alcoólatra? Claro que é a mesma coisa, porque quando um crente vende bebidas alcoólicas, quando ele acrescenta bebidas alcoólicas, além da ganância por dinheiro, ele está sustentando o vício daquele que está viciado. Ele está sustentando o alcoolismo do alcoólatra. Ele está cooperando para a destruição cada vez maior da vida de um alcoólatra e, consequentemente, da vida do lar daquele alcoólatra. Olha só, e pasme, não só crentes comuns, mas também pastores, presbíteros, muitos pastores têm comercializado bebidas em seu comércio. Eu conheço pastores que têm comercializado bebidas em seu comércio. Eu conheço presbíteros que já passaram aqui dentro dessa igreja, que alguns anos atrás abriu um comércio aqui no bairro próximo à igreja e ele passou a vender bebidas alcoólicas. Logicamente que eu cheguei até ele, sendo eu pastor desse presbítero, eu cheguei até ele repreendendo com relação àquele fato, com relação ao fato dele estar vendendo, comercializando bebidas alcoólicas em seu comércio. Eu presenciei ele passando cervejas, bebidas e aquilo que aqui, eu não sei se em todos os lugares são chamados corotinho, que na verdade é álcool puro, aquilo ali, e ele comercializando, ele vendendo para uma senhora que já estava completamente viciada no álcool. Já era viciada, estava comercializando ali, ele estava comercializando para aquela senhora aquela bebida. Então eu falei para ele: não tem condições de você trabalhar junto comigo no corpo de obreiros da igreja, uma vez que você está cooperando para o vício das outras pessoas. E a justificativa dele foi: não, pastor Éder, mas eu não bebo. Você não bebe, mas você está cooperando para que outras pessoas bebam. Você não bebe, mas você está estimulando as outras pessoas a beberem. Com que finalidade? Ganhar mais dinheiro, porque você sabe que a maioria dos ímpios, se não quase todos, eles bebem. E bebendo, logicamente que eles vão atrás de comércios onde eles possam adquirir a bebida. E se você analisar, você vai ter muita vendagem de bebidas, porque a maioria das pessoas vão procurar as bebidas, vão procurar bebidas alcoólicas. Então não teve acordo com ele, acabei excluindo do corpo de obreiros, porque comigo não trabalha obreiros, pastores que vendem bebida alcoólica, e jamais vão trabalhar, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Se eu aceitar, se eu estiver associado a um cristão hoje, aquele que julga ser cristão ou pastor, que vende bebida alcoólica, mesmo ele não bebendo, embora eu conheça pastor também que bebe, então eu estaria apoiando, eu estarei sendo conivente com aquele pastor, com aquele líder que está vendendo bebida alcoólica, porque ele está cooperando com o vício das outras pessoas. Ele está explorando o vício dos ímpios para ganhar dinheiro. A verdade é essa. Esses pastores estão explorando o vício dos ímpios para ganhar dinheiro. E quando chega a noite, estão lá na igreja, atrás dos púlpitos, pregando salvação, pregando libertação para o ímpio, o que na verdade caracteriza-se uma verdadeira hipocrisia da parte desses crentes, da parte desses pastores. De dia estão lá comercializando bebidas alcoólicas em seus comércios, com a finalidade de ganhar dinheiro e sustentando, consequentemente, o vício dessas pessoas. E à noite, dias de culto, estão atrás do púlpito ali pregando a palavra de Deus na tentativa de libertar as pessoas, pregando libertação, pregando cura, pregando salvação, a redenção do ser humano, né?
o que caracteriza a verdadeira hipocrisia, como eu falei para vocês, porque isso é hipocrisia. Então aqui já se responde a segunda pergunta: se crente que vende bebidas alcoólicas podem ser considerados verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos? Não, não podem ser considerados verdadeiros cristãos. Não interessa se são pastores ou não. Não podem ser considerados nem mesmo pastores, a não ser pastores a serviço de Satanás, porque aquele que está cooperando para a destruição, tanto física quanto emocional e também familiar daquela pessoa que está alcoolizada, já está escravizada pelo alcoolismo, não pode uma pessoa dessa ser considerada pastor de Deus, não pode ser considerado um cristão, não pode ser considerado um crente, de forma alguma. Crente hipócrita está cheio por aí. Agora, cristão, como eu falo, há uma diferença entre crente e cristão. Para mim há uma diferença. Crente, qualquer um é crente, até o diabo é crente. Agora, cristão é aquele que verdadeiramente segue a Jesus Cristo. E quem segue a Jesus Cristo, segue a palavra dele. Então, para esses crentes e pastores, não importa se a família vai ser destruída. Não importa se tragédias acontecerão dentro dos lares, dos lares de um alcoólatra, do lar de um alcoólatra. O importante é o dinheiro entrando no caixa e o bolso no dinheiro desses crentes ou desses pastores. Então eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Não é obra de Deus um cristão, ou julgando-se um cristão, vender bebida alcoólica dentro do seu comércio. Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Provérbios, no capítulo 23, versículo 29 em diante. Para quem são os ais? Ais aqui é uma expressão de dor. Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Deus falando a respeito da cobiça da bebedeira, né? No seu fim morderá como a cobra, e como a serpente picará. Os seus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Então, olha só, para quem são os ais? Que Deus está querendo dizer para quem são as dores, para quem são as pelejas, ou seja, as brigas, contendas, para quem as queixas, para quem os olhos vermelhos, para quem as feridas sem causa? Para todos aqueles que se embriagam, para todos aqueles que bebem, para todos aqueles que se lançam ao alcoolismo, se tornam alcoólatra. Então, já é triste uma pessoa se tornar alcoólatra. Mais triste e terrível ainda é quando a pessoa se torna alcoólatra pela influência de um chamado cristão, ou um falso cristão, porque para mim é um falso cristão, ou um pastor, que para mim é um falso pastor. Pastor, a palavra pastor significa aquele que conduz. Se você conduz as pessoas ao alcoolismo, ao vício, você não é um pastor de Deus, você é um pastor do diabo. Se você é um crente que conduz as pessoas para o alcoolismo, até se tornar alcoólatra, você não é um crente de verdade, você é um filho ainda do diabo. Você é um perdido, tão perdido quanto aquele que está viciado no álcool. Então, a palavra de Deus é clara ao mostrar aqui para quem são os ais, ou seja, para quem são as desgraças, para quem são as dores, para todos aqueles que se envolvem com a bebedeira. Tão culpado é aquele que se vicia, aquele que se lança ao vício do alcoolismo ou qualquer outro tipo de vício, quanto aquele que estimula esse tipo de coisa também. No caso, crentes, pastores, qualquer um que se autodenomine cristão e que está cooperando através da comercialização de bebidas alcoólicas em seu próprio comércio, ele está cooperando com as obras do inferno, não pode ser considerado de forma alguma um cristão. Então fica aqui esta palavra para você pensar e refletir. Jamais, não tenha medo de não considerar um verdadeiro cristão aquele que vende bebida alcoólica, porque na verdade não é um verdadeiro cristão. Fiquem com Deus.